Bleutra. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica Tauantinsuiana. Eu sou Dom Carlos, você está no programa O Avatar do Reino do Sol. Pessoal, amanhecendo mais um dia aqui na belíssima Cascais, né? Estou na quinta de Dom Carlos, portanto, na República Popular do Alcoitão. Hoje uma manhã chuvosa, né? Cheguei aqui e estava a chover, né? E pronto, fiquei aqui em casa, né? Porque lá fora tá a chover muito, não posso fazer muitas atividades. Entretanto, já diminuiu a chuva e eu poderei explorar o novo terreno. Sim, eu agora escolhi um outro local da quinta, né? Mais reservado, longe da escola, longe da Associação das Testemunhas de Jeová, porque estava a incomodá-los, né? As minhas festas, o som alto realmente é inconveniente. Eu não quero me indispor, né, com essas organizações, então eu preferi vir para um lugar mais reservado, mais calmo, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui estou eu. Esse local é no meio da natureza, né? No meio das oliveiras. É um quintalzinho, né? Cercado de vegetação. Deixa eu abrir aqui a porta. Um truque. Aí está, meu novo quintal. Aqui na quinta do Alcoitão. Vejam vocês. Cercado de muitas árvores, eucaliptos, pinheiros, muitas oliveiras. Realmente lugar muito agradável, né? O quintalzinho que eu posso realmente fazer os meus churrascos, meus convívios aqui mais discreto, né? Sem estar às vistas de toda a gente. Poderei fazer o meu som, o meu barulhinho sem incomodar ninguém, né? Aí está o Vladimir e o Serguei caiu ali fora. Quando eu abri a porta, coitadinho, tá todo molhado. Tenho que colocá-lo para dentro. Então é isso, essa é a novidade que eu tenho para passar para vocês, né? Que Dom Carlos tem agora um novo terreninho na quinta, portanto na República Popular do Alcoitão. Pronto, vejam vocês que tem aqui uma entrada, né, uma rua, tem muitas árvores. E eu entro aqui no meu quintal e fico aqui em meia natureza, né? Sou uma pessoa que não gosto muito de estar no meio de seres humanos. Eu, na verdade, quanto mais perto da natureza, perto dos animais e longe dos seres humanos, para mim é melhor. Portanto, alvorada, bando de vagabundos. É isso, pessoal. Nada melhor do que estar em casa ao som da chuva caindo lá fora, né? Esse friozinho. E eu aqui na cama, debaixo de um edredom. E o meu Serguei, meu macaco, está aí pendurado a secar, né? Porque eu, quando abri aqui essa porta para apreciar a natureza, o Serguei caiu ali no chão. E ali ficou e eu só percebi agora. Pronto, nada melhor do que viver nômade junto à natureza. Estou eu aqui na minha quinta, ao som
do meu canarito, o Vladimir, a cantar e a cantar. Pronto, vou sentar ali no meu cadeirão, comer um calbaçá, tomar uma caneca de vinho nas folgas. Temos que aproveitar, não é verdade? Na Zdarovia, a nossa saúde. Aí está o nosso Vladimir a cantar, já tomou banho, já interagiu com os outros pássaros, os sirinos, os cardueles, os chapins, os melros. Ali está a nossa Picasso Romy, a emblemática carrinha Romy de Dom Carlos. Pronto, agora eu vou comer o meu famoso calbaçá de porco preto, calbaçá português. Meu almoço foi pão e queijo fresco, banana, amendoins, porque ainda estou esperando o amigo Vitali trazer a válvula para o meu gás, né? Por isso não estou podendo fazer comida na cozinha da Picasso Romy. Para a sobremesa, eu tenho doce de abóbora ali na cozinha da Picasso Romy. E é isso, uma vida campesina, né? Uma vida em meio à natureza, como nômade. É a vida que Dom Carlos super recomenda para você, solteiro ou casal sem filho. Viver em carinha Romes ou Alto Romes. Pessoal, um tema: é possível morar em terreno rústico, terreno agrícola em Portugal? Pessoal, eu no início, né, aqui em Portugal, até tinha essa ideia, né, de tentar juntar dinheiro, comprar um terreno rústico e comprar uma casa portátil, né? Principalmente lá na região onde eu vivia, que é o Algarve, existe o comércio de casas portáteis, né? Casas made in Inglaterra, Espanha. A partir de 8.000 euros você consegue comprar uma casa dessa e, em tese, você tendo um terreno agrícola, como esse terreno aqui que eu estou, né? Se você tiver um terreno desse, dependendo da zona do país, eles custam a partir de 5.000 euros, né? Até uns 15.000 euros. Você colocaria lá a sua casa portátil. Entretanto, desculpa, estou com soluço. Entretanto, eu soube que algumas câmaras permitem, algumas outras câmaras não permitem. Tem a questão do esgoto, né, que tem que ser feito de uma maneira especial. Algumas pessoas, imigrantes principalmente, já tentaram viver assim, né, e deu ruim. Por exemplo, lá no Algarve, foram expulsos do local, etc. Entretanto, tem outras opções, né, que é casas container, casas de madeira, tudo fica mais barato, né, do que você construir uma casa de alvenaria. Entretanto, esse barato, pelos meus cálculos, chegariam a quase 50.000 euros, né, e eu não tenho 50.000 euros. Então,
Esse é o principal ponto, né? Para eu ter descartado essa ideia. O segundo ponto é que não adiantaria muito eu ter essa casa própria na aldeia, no campo, né? Casa container ou casa agrícola, casa portátil. Uma vez que eu viesse a ganhar, né, a reforma portuguesa, que pelos meus cálculos vai rondar os 500 euros, eu penso que mesmo eu tendo a suposta casa própria, esses 500 euros seriam insuficientes para viver em Portugal, né? Ainda mais daqui a 16 anos, que é o período a qual estamos a falar, né? Da minha reforma. Então, eu descartei completamente essa ideia, né? Eu realmente abandonei a ideia de viver em Portugal. Porque viver em carinha Rome, viver em autorome, autocaravanas, né? É uma coisa estratégica apenas para poupar dinheiro, né? Não vamos dizer que isso é um modo de vida sustentável, né? Principalmente se tratando de velhos, né? Quando formos reformados. Eu penso que uma pessoa reformada, ela tem que ter uma casa mesmo de alvenaria, né? Para ela viver com banheiro especial, banheiro adaptado para ela. Por exemplo, uma sanita baixa, né? Para deficientes físicos, com baliza de inox, tanto na sanita quanto no meio da casa de banho e principalmente do box, né? Tem que ter um quarto arejado, quentinho no inverno, de preferência uma lareira, né? Na sala. Pronto, tem que ter todas essas comodidades, né? Porque um idoso, ele se torna muito débil, né? Se torna muito frágil e precisa ter essa base. Eu não vejo um idoso vivendo seguro e saudável em autocaravanas e muito menos em carinhas Rome. Então, eu vivo assim porque eu ainda tenho 50 anos, né? Ainda tenho essa capacidade de viver assim, embora por eu ser muito grande, às vezes para trocar de roupa na minha carinha Rome, a Picasso Rome, eu sinto câimbras. Tem ali um pouco de desconforto, né? E imagina viver assim pelo resto da vida, é inviável, né? Então tem que ter realmente a minha casa própria. E a conta não fecha, né? Quando eu faço os cálculos do custo de vida de Portugal, as reformas que são pagas, eu chego à conclusão que a conta não fecha. Para uma pessoa solteira, sem despesas de filho, viver de maneira digna e confortável em Portugal, tem que ganhar mais de 1.500 euros atualmente, que dirá daqui a 16 anos. E eu não ganho nem 1.000 euros, então eu tenho que viver na carinha Rome para poupar o dinheiro. E eu, analisando várias regiões do mundo, né, cheguei à conclusão que as duas regiões mais com as melhores condições para viver reformado é o sul asiático, né, e a Europa Oriental. Como o sul asiático é muito quente, é muito úmido, e eu não gosto desse tipo de clima, né? Tropical, subtropical, subsaariano. Eu gosto de clima temperado e frio, né? Países que nevam, frio seco, como a Europa Oriental, como a Escandinávia, como o Canadá, né?
partes dos Estados Unidos, partes da Argentina, Chile. Eu gosto dessa zona. E comparando a questão do custo de vida, né? Eu cheguei à conclusão que a Europa Oriental, em alguns aspectos, o custo de vida é ainda mais baixo do que o sul asiático. Então, tem a facilidade que o passaporte russo nos dá, né? Para fixar residência, por exemplo, na Transnistria, no Donetsk, República Popular do Donetsk. Tem a necessidade deles por militares, né? Pessoas com experiência militar como eu, paraquedista, é muito bem-vindo no Donetsk ou na Transnistria. Eu conseguiria trabalho, né? Seja na polícia, ou seja no próprio exército, como instrutor e outras funções, né? E já seria um ordenado, né? E também facilitaria os meus direitos civis, né? Os meus direitos a um terreno gratuito em toda a região do Donetsk, se eu trabalhar para o exército russo. Todos que trabalham para o exército russo têm direito a um terreno, né? Em qualquer lugar do território da Rússia. E também um bom ordenado, seguro saúde, plano dentário, uma série de direitos. E eu, já reformado com a reforma portuguesa, tenho certeza que eu viveria muito bem nessa região oriental da Europa, né? Porque eu conheço o custo de vida lá, eu sei que é muito mais baixo que a América Latina, que Portugal, que a União Europeia, que a Europa, a América do Norte. Então eu sei que a reforma portuguesa, mesmo sendo baixa, né? Mas me traria estabilidade e conforto para viver no leste, né? Na Transnistria. Pronto. Momentaneamente, a minha meta é a Transnistria, né? Mas tudo dependerá da questão documental, né? E no Donetsk eu tenho mais probabilidade porque já lá vivi, né? E sei como funcionam as coisas, sei das necessidades deles e sei o quanto valo. Pronto, e tenho essa meta, né, de reformar-me em Portugal para viver lá na Europa Oriental, porque sei que eu, em poucos anos poupando aqui em Portugal, né, conseguirei comprar uma casinha própria no campo, né, em alguma aldeia da Europa Oriental, fazer a minha documentação de residência, né, todos os custos envolvidos, e essa casa eu poder fazer uma reforma nela se for necessário, né, deixá-la em condições para minha velhice, para o meu futuro, né? Portanto, adaptação na casa de banho, todas as questões que eu falei que um idoso precisa de uma casa. E o terreno, né, que é o mais importante para que eu possa cultivar, para que eu possa produzir alimentos que vai me ajudar no meu sustento. Posso criar galinhas, posso criar outros animais como coelhos, lebres, patos, ganso. Tudo isso nós temos muita liberdade de criar lá na Europa Oriental, né? Porque não existem as restrições que há aqui em Portugal. Então, para aqueles que têm curiosidade de preços, né? Você
Nós estamos falando de uma casa em aldeia que custa cerca de 10, 15 mil euros. E isso em Portugal é impossível de encontrar. No máximo eu encontraria apenas um terreno agrícola e depois eu não teria dinheiro para comprar a tal casa portátil, né? Ou casa container. Então Portugal é um país de passagem para mim. Eu sempre fui nômade na minha vida e não vejo, matematicamente falando, né, o meu futuro aqui em Portugal. É apenas alguns anos a trabalhar, né, a contribuir para a segurança social, para depois eu ter o retorno, né, e eu possa viver dignamente na Europa Oriental. É claro que a cidadania portuguesa também ajuda, né, na questão da legalização, na questão da fixação de residência em outro país europeu, né? Muito embora seja país da Europa Oriental, eu penso que a cidadania da União Europeia ajuda também, até para mim estar circulando na Europa, né? A trabalho ou para tratar de trâmites. Então, meu futuro realmente é a Europa Oriental, né? Eu cheguei a essa conclusão e super indico você que está se aposentando, está perto, você que já planeja a sua aposentadoria com antecedência, ou você que está já aposentado, né, a ponderar essa ideia, né, de Dom Carlos. Analisar os prós e os contras, porque eu lá vivi e tenho certeza que lá você viverá bem, viverá feliz. Hospitais de graça, remédios subsidiados, tudo que um velho precisa. Pronto, transporte público baratinho, 30 cêntimos a passagem de ônibus, carne não chega a 3 euros, tudo muito barato mesmo, gás infinitamente mais baixo, né? E eletricidade também, porque eles têm usina nuclear, eles têm fornecimento do gás russo e tem essas commodities, né, subsidiadas pelo Estado russo. Portanto, para as necessidades básicas dos povos da influência da Rússia, né, existe o subsídio, né, para que eles tenham acesso ao gás em um preço que eles possam pagar. Isso é muito bom, tendo em vista que aqui em Portugal o preço do gás é absurdamente caro, e a eletricidade idem. Então é essa questão que eu desisti do terreno agrícola, né? Meu irmão lá de Bulicame, o Marcelo, comprou um terreno agrícola, está fazendo esse projeto, né, de construir casa portátil, moradia, e estava a conversar com a minha mãe hoje de manhã, mas eu disse para ela que para mim não dá, né? Para eles lá, para o meu pai, minha mãe, meu irmão e meu outro irmão que vai vir morar aqui, dá. Mas para mim eu tenho outras ideias, outros projetos, porque realmente o custo de vida que temos aqui não daria para eu, reformado, né, ter uma vida digna, uma vida saudável. E tem a questão que eu preciso casar, né? Não que eu esteja desesperado por casamento, e também não é por questão sexual, é questão mesmo social, questão mesmo de ter o companheirismo, né? Porque eu casando, eu sei que eu ainda posso ter 1 ou 2 filhos, e esses filhos na idade adulta poderão ajudar a cuidar de mim na velhice, né? Essa esposa também poderá cuidar de mim, assim como eu vejo a minha mãe cuidando do meu pai, né? E vejo outras mulheres cuidando dos seus maridos velhos. E se eu ficar velho sem filhos e sem uma esposa, eu estarei tramado. Essa é meu pensamento, é minha suspeita. Eu sei que o casamento tem os seus contras, né? Mas tem muito mais prós do que contras.
Eu era feliz quando era casado, quando vivi uma vida de casado, e não sou totalmente feliz vivendo a vida sozinho, né? Então, lá no Oriente, na Europa Oriental, nós sabemos que existe um desequilíbrio de gênero brutal devido às guerras do passado, às guerras do presente, também doenças relacionadas ao consumo de álcool, né? Principalmente a vodka. Os homens morrem por doenças decorrentes do vício do álcool, e por esse motivo existe muito mais mulheres do que homens, e chega ao ponto de em alguns lugares da Europa Oriental as mulheres terem dificuldade de encontrar homens para o casamento, né? E muitas delas veem nos estrangeiros uma opção, né, de sair da solteirice, tendo em vista que é da cultura eslava, né, da cultura russa, que a mulher case a partir dos 17 anos. Quando ela passa de 18 anos e ainda não está casada, bate o desespero nela, porque a cobrança da família e da sociedade é muito grande. Então, a probabilidade de Dom Carlos casar é muito maior lá na Europa Oriental, porque, como eu disse, tem 50% mais de viúvas, né, e solteiras do que aqui na Europa Ocidental. E tem outra questão, que uma mulher eslava, ela é culturalmente preparada para não visar os bens materiais de um homem para casar, e sim a sua capacidade de defender a família, de prover. Portanto, a partir de 300 euros que um homem ganhe, né, já é visto como suficiente para uma mulher eslava casar com ele, né? Porque, como eu disse, o custo de vida lá é muito baixo, então eu ganhando 500 euros, eu não teria dificuldade nenhuma em encontrar uma noiva para o casamento, né? E aqui, na Europa Ocidental, se você não ganhar acima de 1.500 euros, você ficará solteirão. Dificilmente você encontrará um par, porque as mulheres daqui querem saber que você ganhe bem para dar boa vida para ela, ou pelo menos colaborar com ela, né, nas várias ideias de consumo que ela tem. E lá a mentalidade das mulheres eslavas, as mulheres orientais, é outra. 300 euros é mais do que suficiente para ela o escolher, desde que você seja um homem forte, um homem sincero, um homem valente para defender ela e a família. Você já é bem cotado para contrair núpcias com ela e terá a aprovação de sua família. Esse foi o seu programa, o tema: por que Dom Carlos desistiu de comprar um terreno agrícola em Portugal? Ou, terreno agrícola em Portugal é boa opção para moradia? Esse foi o tema. Grande abraço a todos, subscreva e compartilhe com os amigos. Tá. Agora oferece lá ele. Valeu! Slava России! Слава России! Glórias à Rússia! Привет! Добрый день! Fala russo com eles, com os camaradas do Donetsk. Что делает Путин, это все правильно. Estamos juntos! Slava России!